Agora, a nossa verbetógrafa, professora Kadir, na Fatologia, página 2, terceira linha, poderia nos falar mais sobre a sua vivência quanto ao levantamento e estudo das problemáticas e o perfil dos assistidos na TENEPS, qualificando o rapport e a intercompreensão dos dramas multisseculares? De quanto em quanto tempo deve ser feito esse levantamento e o estudo? Bom, de quanto em quanto tempo vai depender da vivência de cada tenepsista. Mas o que eu observei, que venho observando no processo da TENEPS, é que tem períodos que tem uma determinada demanda assistencial, um determinado público-alvo que é assistido. Então, a pesquisa na TENEPS é fundamental porque você começa a estudar esses assistidos, esse contexto, essas demandas que aparecem na TENEPS. E esse estudo desses dramas multisseculares, então, faz com que você comece a entender o assistido, porque na hora que você estuda aquele contexto, seja uma etnia, seja determinado grupo, ou seja determinada patologia, na hora que você entra mais no entendimento daquela patologia, daquele grupo, isso facilita o rapport com essas consciências. E aí ocorre uma intercompreensão daquela condição, daquele drama. Então, o que eu tenho observado na minha TENEPS é que tinha períodos que tinha predominância de determinados contextos assistenciais, ou etnias, ou dramas. E aquele contexto de assistência me suscitava um trabalho de pesquisa para entender. Então, isso que eu observei, que essa pesquisa, esse estudo, essa percepção e esse registro na TENEPS, eles aprofundam esse rapport com essas consciências assistidas. Agora, o ideal em relação ao tempo que se perguntou, trabalha pela demanda. Então, assim, eu tinha um período que eu estava registrando e depois que eu ia revisar aquelas anotações, eu percebia que ali foi um período específico. Depois vinha um outro contexto, uma outra realidade. E aí você vai acumulando esses fatos e parafatos e com o tempo você começa a elaborar algumas hipóteses de pesquisa. Espero que tenha clareado. Agora, a nossa verbetógrafa, como policiar a autossugestão no processo da paracablagem? Ou seja, como a pessoa pode ter certeza de que ela não está se autossugestionando? Com as confirmações. Então, assim, o aspecto importante é registrar tudo, né? E o que eu observo no meu caso pessoal é que várias vivências que eu tenho na TENEPS, elas são confirmadas. Então, é aquela condição que você vivencia uma determinada assistência, e aí quando você chega lá, eu sou psicóloga, eu atendo em consultório e dou aula. Então, isso assim, foi muito recorrente. Eu tenho experiência na TENEPS, chegar lá no consultório e aquele paciente relatar aquele contexto daquela assistência que eu vivenciei. O contexto da assistência não, o contexto da problemática. Então, você começa a observar um outro exemplo. Você vivencia determinada assistência na TENEPS, e aí quando você chega, isso aconteceu com supervisão de estágio, e o aluno traz um caso que ele estava atendendo, eu estava dando supervisão no estágio, na faculdade, e aquele relato daquele paciente que ele trazia, aquele contexto tinha sido assistido na TENEPS. Então, esses registros na TENEPS, eles são importantes, porque você, com o tempo, você vai tendo autoconfiança através dessas autoconfirmações. Claro que nem tudo você vai confirmar. Mas com o desenvolvimento da TENEPS, você vai tendo mais autossegurança, autoconfiança. E o importante é o processo da interassistencialidade. Se aquilo vai se confirmar ou não, quanto mais você amplia a sua lucidez, menos você tem dúvida, porque aí não tem onirismo, tem uma vivência lúcida num processo de descoincidência, num processo de lucidez extrafísica, e algumas vezes tem onirismo, sim. Mas o importante é o tempo, é o desenvolvimento do tenepsista que vai acumulando esses dados, essas pesquisas e esses registros, e eles vão sendo confirmados ou não. Mas mais importante do que a confirmação, eu vejo que é o entendimento daquela realidade que você está acessando, que você está se conectando e que você está assistindo. Ok. E na parafatologia, na sexta linha, de cima para baixo, você podia comentar também a autoconfiança parapsíquica?
Como que Olha. você faz para desenvolver a sua autoconfiança parapsíquica? Olha, essa autoconfiança eu vejo que é uma conquista que vem com o tempo, que vem com o trabalho e que vem com a pesquisa e com os registros, né? Então, à medida que você vai registrando, que você vai pesquisando, que você vai acumulando uma série de vivências, você começa a ver que você não é tão pirado, que aquilo não é viagem na maionese, que aquilo tem uma razão de ser. Então, você começa a ter uma interação maior, vivenciar uma interação maior entre extrafísico e intrafísico. Você começa a ver que tem uma lógica multidimensional nos fatos, nos parafatos, naquelas ocorrências sincrônicas. E esses registros e essa pesquisa é que vai dando autoconfiança. Um outro aspecto da autoconfiança é a presença dos amparadores, né? O investimento dos amparadores, esse sinergismo com o amparador, que além de autoconfiança, eu vejo que dá uma outra condição, que é a da retribuição. A necessidade de retribuir aquilo que você está recebendo em termos de investimento, de assistência. Então, eu acho que essa autoconfiança parapsíquica, ela é um indicador assim, ó, vamos trabalhar ombro a ombro, eu vou fazer aqui minha parte para eu ajudar, para eu não atrapalhar, no que for do melhor dentro desse trabalho da interassistencialidade, né? Então, o que eu posso fazer para eu desenvolver a minha qualificação intraconsciencial, para eu estar me desenvolvendo, para eu estar atuando de uma forma mais técnica, mais sinérgica com os amparadores, né? Então, essa autoconfiança, ela também dá muita força, né, para você ficar firme nas priorizações, nas decisões, bancar assistências mais complexas, porque você sabe que você não está só naquele trabalho. E eu acho que é uma conquista que vem com o tempo e com o desenvolvimento da TENEPS, dos trabalhos da TENEPS. Obrigada. Na sua experiência lá em Portugal, você ficou na região ali que tem mais influência árabe mesmo? Lisboa? Olha, eu fiquei no Porto, né? Ah, ficou no Porto. Eu fiquei no Porto. Porque Lisboa tem bastante a questão da moraria, né? Que ficava uma briga durante anos, né? De os mouros subiam, aí depois subiam os portugueses, os portugueses. Eu tive a oportunidade de ir lá, mas na realidade eu fiquei no Porto. Eu tive a oportunidade de ir a Lisboa, mas foi muito interessante, porque lá tudo ficou muito otimizado, né? Então, aí eu fiz algumas conexões. Acho que Lisboa ia otimizar mais ainda. Olha, mas o que eu vi, assim, houve toda uma sincronicidade. Foi interessante, porque um ano antes de eu viajar, tiveram uma série de experiências, informações de um contexto lá em Lisboa, retrocognição, assim, o entendimento de um contexto de vida lá, depois uma série de sincronicidades e projeções. Eu não tinha a menor ideia que eu ia para lá. Só que quando, na realidade, ele foi fazer um estágio do doutorado e eu fui a Tiracolo. Só que eu entendia que tinha alguma coisa mais para realizar lá em função desses indicadores. E quando eu cheguei lá, tudo ficou muito otimizado em termos de retrocognição, de informações extrafísicas, de conexão com o passado, com algumas lembranças, com indicadores aí que eu falo do para-roteiro. Então, às vezes eu voltava de projeção com o nome de uma cidade que eu não conhecia, eu tenho que ir lá. E aí, assim, eu ia e ali desencadeava um processo de assistência. Então, todo esse período lá, eu fiz muita pesquisa, eu escrevi o verbete lá, eu estudei lá. E o que é interessante é que, assim, acessei algumas coisas de árabes, de judeus, desse contexto lá, de consciência, enfim. E o interessante é que depois que eu voltei, fui olhar as minhas anotações, gente, como é importante o registro. Eu tinha anotação de 10 anos atrás, de um laboratório de mental somática, onde estava a informação que eu ia fazer uma viagem para Portugal, e ia ser um processo de autoassistência e de heteroassistência que ia mudar a minha vida. Interessante. Então, assim, a importância do registro, aquilo para mim na época eu não fazia, como que eu vou lá para Portugal tão longe? Então, você começa a observar que tudo tem uma razão de ser. Então, a minha ida para lá, eu acho que foi num momento muito sério, evolutivo, que eu não entendo, eu não sei as variáveis, mas eu sinto as repercussões, né, dessa condição de estar lá, enquanto tenepsista, posicionada, disponível para o trabalho de assistência, e entendendo o seu papel naquele contexto. E eu amei, sabe? Eu adorei Portugal, eu adorei o Porto, embora falem que é muito pesado, falei, então vai ver que é a minha paraprocedência, baratrosfera, né? Porque eu me senti muito bem lá, eu me senti muito à vontade,
e acho que tem a ver com a forma, sabe? E a outra pergunta era justamente a questão da TENEPS, né, e o seu tema. Então, você, pelo que você está falando, você viu que intensificou, então, essa paracablagem, como é que foi? Olha, aí eu vou falar assim do manteve histórico igual? do tema. Não, intensificou. Assim, esse tema foi interessante, foi num momento, acho que uns 2 anos eu estava querendo melhorar essa minha comunicação com o amparador, que eu achava que não estava muito sinérgica, eu não estava ajudando muito. E aí eu fui para um acoplamentário, e durante o meu acoplamento veio uma ideia de cablagem, né? E na hora, o que você percebeu? Eu falei, não percebi nada, só escutei o nome, cablagem, eu não tinha ideia do que era cablagem. E aí o pessoal, o que é cablagem? Eu falava uma coisa e não estava muito claro. Eu lembro que o Eduardo falou, não, cablagem é transmissão por cabo submarino. O que tem a ver transmissão por cabo submarino? Mas aí eu fui estudar. E aí eu vi que a cablagem tem total relação com aquilo que eu estava me propondo, que era fazer esse plug, esse sinergismo com o amparador. Então aí na época veio a ideia do tema. Só que lá em Portugal ficou tudo muito otimizado. Então, assim, eu escrevi, eu acordava com as ideias na cabeça. Então, até eu trouxe aqui meu livrinho, meu caderninho de registros. Então, tinha coisa assim, ó, que vinha toda rascunhada, porque eu acordava com aquilo e ia anotando, fatologia, parafatologia, numerologia. E aí eu vi que, assim, eu acho que é questão de espaço mental, sabe? Você está mais aberta e isso facilita essa é a minha hipótese, né? Com os amparadores, mas o mais sério que eu percebi assim, é a tua predisposição para fazer assistência. Então, eu estava lá, estou aqui para o trabalho e estou disponível. Então, isso acho que facilitou muito, assim, a ida a certos locais, a informações em determinados contextos, que aí eu agora estou estudando, né, deve ter a ver com o passado. E a minha hipótese é o processo também de resgate, né? Você ir a determinados locais que você já viveu, que você participou daquele contexto, e você vai lá e iscar aquelas consciências que estão presas naquele contexto, naquele ambiente. E isso ocorreu com muita frequência, sabe? Então, bom, tem material para pesquisa bastante a partir de lá. Khadija, aqui em cima. Oi. Você vê que o registro parapsíquico é uma coisa que realmente marcou o seu verbete. E através da análise desse registro que você começou a aumentar os seus sinais e a sua cablagem com o amparo. Você chega a fazer uma análise trimestral, semestral, anual dos seus registros? Eles ficam mais em termos de diário? Ou você registra eles em forma de planilha, com classificação de sinalética, de Pensene? Como é que você faz? Olha, se você criar isso, me passa, porque eu acho que isso aí qualifica assim, não, eu não tenho planilhas, eu não tenho tabelas, mas assim, o que eu vejo, eu queria assim colocar, deixar isso bem claro, o que eu vejo que do processo da paracablagem, a condição principal é a da intencionalidade cosmoética. Essa é a primeira condição. É essa que vai desencadear todo o resto. Porque se eu realmente quero qualificar a minha assistência, se isso é sincero, os amparadores vão te ajudar. Porque há uma demanda muito grande de trabalho assistencial. E na hora que a gente se predispõe a esse trabalho, há um investimento dos amparadores. Então eu vejo que isso ocorreu no crescendo. E aí eu queria ressaltar aqui a importância das dinâmicas parapsíquicas. Eu participo de uma dinâmica, a dinâmica interassistencial da paracirurgia, que era a dinâmica interassistencial holossomática, e eu acho que fez toda a diferença na minha TENEPS, na qualificação da minha TENEPS. Por quê? Você está toda semana trabalhando num campo otimizado, e aí você começa a pensar mais em assistência, expandir. Eu lembro que no começo, na sexta-feira da dinâmica, aí a gente vivenciava, isso era como uma série de sincronicidades, né? Naquele dia, que era o dia do trabalho. Depois eu comecei a observar que essas sincronicidades, elas se expandiam, não só naquele dia, não é que elas se expandiam, é que você não percebia. E aí a hiperacuidade você começa a desenvolver. E aí você começa a ver a expansão. E isso faz com que você tenha uma necessidade de qualificar o seu holopensene interassistencial. Porque como é que eu vou fazer assistência se eu estou pensando mal da outra pessoa, né? Então, eu acho que são todas essas variáveis que a gente vai ficando atenta, vai se atilando, que vão compondo, tá, essa condição da paracablagem. E aí, é a partir dessa vivência, que eu acho que nada se dá por saltos, né? Tudo é num crescendo,
a partir de altos esforços, você vai estabelecendo, em função até da complexidade dos trabalhos da assistência, né? Você começa a ficar mais afinizado com o trabalho, com o amparador da TENEPS, entra em sinergismo, esse sinergismo desencadeia sincronicidades, e você entra, que eu coloco aqui no verbete, em alguma parte, que é no fluxo da interassistencialidade. É como se o fluxo, esse veio, ele está aqui, e a gente está meio que por fora. Na hora que você começa a participar mais ativamente, a desenvolver, se qualificar na TENEPS, você entra nesse fluxo. Então, tudo se liga com tudo. Tudo se conecta a tudo, e você começa a observar que você começa a atuar em mini peças, seja de forma lúcida ou não. Está clara essa ideia? Khadija, aqui na parapatologia, na página 8, você coloca: o parapsicodrama utilizado enquanto recurso didático no encaminhamento das consciências. Você tem algum exemplo, alguma coisa que possa comentar? Tem. Você não estava aqui não quando eu falei? Não, mas vamos repetir sim, brincadeira. Então, o parapsicodrama, estava onde, Neida? Então, assim, na realidade, assim, o parapsicodrama é um recurso utilizado pelo amparador da TENEPS, visando qual é a melhor abordagem de assistência à consciência. Então, às vezes, a consciência está num processo tão de paracomatose que ela não consegue entender. Eu vou usar um outro exemplo do anterior. Então, a consciência está no processo de paracomatose que ela não consegue perceber que ela dessomou. Então, os amparadores, eles utilizam esse parapsicodrama com um enredo para levar aquela consciência a compreender a realidade dela. E aí, no caso, o tenepsista, e em sinergismo com o amparador, ele vai fazendo essa composição, tem um cenário, né? Nos casos que eu percebi, vivenciei uma projeção que tinha um contexto, depois eu vi um filme, e aquele contexto é um outro caso, mas com a mesma situação. Aquele contexto que eu vi na projeção era o mesmo contexto de um filme, e na hora que eu estava vendo o filme, eu percebi a consciência acoplada comigo. Então, as reflexões que eu estava fazendo do contexto, daquele enredo do filme, elas estavam ajudando a consciência a entender o processo da soma dela, né, da condição dela extrafísica. Então, eu vejo que esse é um recurso que os amparadores usam para ajudar a consciência a entender o momento dela, né, seja a condição da soma, enfim, de acordo com a necessidade da consciência. Mas é um recurso bastante utilizado no extrafísico. E no intrafísico também, a gente percebe esse recurso nos cursos de campo, SCP-2, dinâmicas também.